Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito forte a partir de uma obra da Hannah Arendt chamada As Origens do Totalitarismo. E vamos falar também de uma outra obra muito polêmica chamada Eichmann em Jerusalém. Ao juntarmos essas duas abordagens, precisamos ter uma chave de leitura porque são duas obras bastante complexas, de modo que a nossa leitura vai ser baseada na questão do mal. Então a gente vai mostrar no decorrer dessa aula como a Hannah Arendt analisa a questão dos fenômenos totalitários como um mal absoluto e como depois ela faz uma transição para uma análise diferente e chega a um conceito que ficou bastante conhecido como sendo o conceito da banalidade do mal. Então, a Hannah Arendt, como já foi dito, ao falar sobre a biografia dela, ao falar sobre a vida dela, ela viveu nesse contexto, dos tempos sombrios, da ascensão do nazismo, da ascensão também lá na Rússia do stalinismo. Então, quando ela analisou esses fenômenos, quando ela se defrontou sobre esse aspecto peculiar de um tipo novo de domínio, ela chegou a essa noção de totalitarismo. Então, uma das primeiras coisas importantes nesse contexto é fazermos a distinção entre o que seria uma ditadura, um despotismo, do que seria o totalitarismo. E a Hannah Arendt faz isso no sentido de mostrar que estávamos diante de algo singular, de algo diferente, que não poderia ser identificado com as outras formas de dominação que tiveram lugar na história. Então nós vamos ver algumas características, alguns fatores que fazem com que essa diferença seja marcada. A primeira coisa a ser apresentada é que a Hannah Arendt ela vê o stalinismo e o nazismo como esse tipo de fenômeno totalitário. Não é que ela identifique as duas coisas, mas é que para ela as diferenças entre o que aconteceu na Rússia e o que aconteceu na Alemanha, elas são menos significantes do que as semelhanças. Então, quando nós falamos em totalitarismo, nós estamos falando no que aconteceu na Rússia comunista, sob o domínio específico de Stalin, e o que aconteceu na Alemanha, sob o domínio de Hitler. Então, num primeiro momento, uma das coisas que nós podemos constatar é que se trata aí de um fenômeno de massa. E o que é que significa isso? Significa que não se tratava de um domínio político baseado simplesmente no logro da população que foi enganada, Claro que havia toda a manipulação dos fatos nessa época, mas o que chama a atenção é o fato de que o discurso, mesmo o mais radical, mesmo o mais violento, mesmo o mais racista, ele encontrou lugar, e ele encontrou adeptos. E essas massas, elas são compreendidas pela Hannah Arendt em um sentido também muito peculiar. Diferentemente da perspectiva marxista, que tem uma conceituação própria para o significado de massa, a massa para ela era um agrupamento de pessoas não necessariamente ligado a uma classe, mas um tipo digamos assim, de número de pessoas que acabou sendo reduzido a uma espécie de rebanho humano pelo fato de ter sido completamente perpassado por essa ideologia nefasta. Então, nós vamos abordar alguns aspectos como a propaganda totalitária, como o sentimento de lealdade
ao líder. Tudo isso são aspectos característicos da mentalidade totalitária, do movimento totalitário. Então, para iniciarmos, é importante perceber o aspecto da objetivação de um inimigo. Isso é um ponto característico do regime totalitário, ou seja, existe um inimigo objetivo. E aí a gente já faz uma diferença de um sistema totalitário de uma ditadura, por exemplo. Então aqui, obviamente, ninguém está dizendo que a ditadura é uma coisa boa, nós apenas estamos contrapondo para mostrar que o totalitarismo é algo mais grave. Por exemplo, numa ditadura, o regime ditatorial, ele persegue os inimigos do regime. Ele prende, ele elimina aqueles que realmente são opositores do regime ou aqueles que são supostamente opositores do regime. Ora, na perspectiva de um governo totalitário, aquele inimigo a ser combatido, ele o é independente do que ele faça. Não importa se ele cometeu crime, não importa se ele não cometeu crime, não importa se ele é a favor do regime, é a condição existencial dele que faz com que ele precise ser eliminado. Então, na perspectiva racista, né, do nazismo, os judeus eram esse povo que era tido como o inimigo a ser eliminado, a ser exterminado. Então não importava se tinha cometido crime, se não tinha cometido crime, era uma questão mesmo de validação de uma ideologia, né, de um pensamento de base, que no caso da Alemanha nazista era a teoria da raça ariana, da superioridade da raça ariana. No caso da Rússia comunista, era a teoria do materialismo histórico dialético. Então, o que a gente percebe? Que há aí pensamentos, né, narrativas, ideologias de base que sustentam, né, essas posições radicais e essas perspectivas de narrativas ideológicas, elas são deterministas. Tanto a perspectiva histórica dialética marxista, como a perspectiva da superioridade da raça ariana, são perspectivas que apontam para um determinismo. E o que é que isso importa na nossa análise? É que um outro fator importante do totalitarismo é que os indivíduos, eles perderam aquilo que é muito importante, que é o instinto de conservação e a perspectiva, a percepção do valor da nossa própria individualidade. Diante dessas grandes narrativas ideológicas nas quais algo grandioso estava por acontecer, seja a ditadura do proletariado e a implantação do comunismo, seja a superioridade da raça ariana, os indivíduos eles se colocavam nesse movimento independente da sua própria conservação. Então, o que a gente vê também nesse aspecto é um certo olhar cínico e despreocupado em relação a si mesmo, em relação à própria morte, porque essas pessoas estavam totalmente voltadas para essa ideologia, né? Para esse algo grandioso no qual elas estavam inseridas. E aí a gente precisa perceber o quanto é problemática uma noção, uma visão, uma perspectiva na qual o todo ele tem uma superioridade em relação à parte, né? Então, na sociologia, a gente chama isso de uma perspectiva organicista. Então, uma perspectiva organicista é aquela na qual o indivíduo ele é visto simplesmente como uma parte a serviço de um todo. Então, essa ideia do coletivo, quando o homem se perde
em uma massa, né? Quando o homem se perde em um coletivo, seja esse coletivo uma raça superior, seja esse coletivo, né, operários com uma determinada missão histórica, isso faz com que aquilo que é muito fundamental, que é o individualismo, ele se esvaneça, né? Então vocês percebem que antes de eclodir isso que é o governo totalitário, há um distanciamento de perspectivas que nos foram legadas pela própria tradição ocidental. A tradição ocidental, ela tem um histórico de valores que foram conquistados, né, que foram descobertos e que foram sustentados. Então, esses valores são quais? A individualidade, né, a liberdade, a dignidade do ser humano. Veja que nós estamos aí num contexto no qual já havia passado, por exemplo, as grandes revoluções liberais. E a partir dessas grandes revoluções liberais, o que é que nos foi legado? Os direitos humanos, a valorização do ser humano, o reconhecimento de que o ser humano tem uma dignidade própria. E nós temos toda uma história da filosofia que aponta para esse valor absoluto do ser humano. E, no entanto, nós estávamos diante de um contexto no qual tudo isso era deixado de lado, como se não houvesse mais esses valores, como se não houvesse mais esse significado, essa importância do ser humano, ou seja, estávamos distanciados de uma perspectiva humanista. Então, esse é um ponto muito importante, porque a partir do momento em que o indivíduo ele perde o sentido, o enraizamento em uma certa tradição, onde ele se vê completamente desamparado, desesperado e sem um sentido para a sua própria existência, ele fica numa espécie de vazio na qual ele se torna, de certa forma, vulnerável. Por quê? Porque o ser humano, ele tem realmente uma necessidade de buscar sentido. A sua vida precisa ser preenchida por um sentido. E esse sentido ele vai vir de algum lugar, seja por uma visão de um mundo moral, ética, na qual ele busca a realização de si, mas também a realização da relação com o outro e dentro da sua comunidade, seja um sentido que chega a ele através da sua crença em uma transcendência, em uma perspectiva de imortalidade, uma perspectiva cristã, de amor ou de outra religião. Quando tudo isso é esvaziado, nós estamos diante de uma perspectiva que chamamos de niilismo. E o niilismo, ele se torna perigoso por quê? Porque ele pode dar lugar à própria ideologia. Então, a ideologia é o quê? É uma narrativa que faz um sentido. E que faz um sentido do qual aquele indivíduo carece. Então, como a realidade é muito, digamos assim, complexa, e nós estávamos em um período assim de completa crise, tudo isso torna propenso à inclinação de determinadas personalidades a uma cooptação do seu pensamento por uma narrativa grandiosa, na qual ele, que é um indivíduo insignificante, desprezível, ele teria um papel a colaborar na história da realização disso que seria a pretensão nazista da superioridade, do domínio alemão, ou nisso que seria a perspectiva comunista, né, do Império Russo. Então, todo esse movimento, como nós percebemos, ele é uma espécie de contra-história da nossa perspectiva humanista. Então, eu diria que se nós temos um fluxo de desenvolvimento moral, desenvolvimento ético, desenvolvimento espiritual, que se ramifica pelas instituições, que
se deixa internalizar pelos indivíduos no seu próprio desenvolvimento moral, o nazismo, o comunismo, os totalitarismos, eles se apresentam como um contrafluxo, como se fosse uma corrente deletéria, uma perspectiva de recrudescimento, de fechamento da sociedade que já estava se abrindo. Então, nós podemos pensar da seguinte forma: o cristianismo, ele veio com uma mensagem de abertura da moralidade, de valorização do ser humano, de perspectiva de igualdade, mas também de liberdade, porque só um ser humano livre e consciente consegue dar conta da sua relação com Deus na responsabilidade que lhe é própria. Então, tudo isso que vinha como uma conquista e que apontava para um desenvolvimento da sociedade, de certa forma acabou sendo sufocado e expulso da própria visão que se tinha de homem. E assim a gente tem a eclosão do sistema totalitário.